Olá pessoal, vamos falar hoje um pouco sobre soluções, que é o tema da nossa aula na próxima semana, que vai envolver também a aula prática. Então, soluções, elas atravessam vários conceitos na química, e a gente vai aplicar soluções em várias etapas, em vários experimentos do fazer químico, tá? Então, começando aqui, vocês talvez lembrem lá do ensino médio de uma definição de que toda mistura homogênea ela pode ser chamada de solução. Então, solução é quando você adiciona duas ou mais substâncias em um solvente e ali você vai ter uma fase, certo? Mistura homogênea é aquela onde você só observa uma fase. Exemplo, água e sal, água e açúcar, água e hidróxido de sódio. Aí eu tenho, então, soluções, tá? Toda solução ela vai ter, então, uma composição que envolve o soluto e o solvente. O solvente é o que vai dissolver o soluto. Geralmente, né, nas práticas, a gente vai usar como solvente a água, mas ela não é o único solvente. A gente tem outros solventes além de água. Temos etanol, hexano e assim vai. E soluto é o que vai ser colocado em menor quantidade, que vai sofrer ali a dissolução naquele processo, tá? Eu tenho soluções que podem ser soluções concentradas ou soluções diluídas, tá? A solução diluída é a que está com baixo teor de concentração. E a que está muito concentrada, né, como o nome já indica, ela está com uma concentração muito alta. Então, concentração é a relação de gramas por litro. Ou seja, a relação de soluto em relação ao solvente. Quando eu tenho muito soluto para pouco solvente, eu tenho uma concentração alta. Então, a solução concentrada. Quando eu tenho pouco soluto para muito solvente, eu tenho uma solução diluída, tá? Um outro conceito muito importante é a molaridade. É esse que a gente vai usar o tempo todo nos cálculos. Molaridade é a relação de mol por litro. Então, é o número de mols de soluto para o volume de solvente. Tá? Nessas relações, grama por litro, mol por litro, sempre vem primeiro o soluto e depois o solvente. Tá? Então, mol de soluto para volume de solvente. E o preparo, aqui eu vou ter uma série de técnicas de cuidados, né, de etapas, que envolve a preparação de soluções. Vou fazer depois um vídeo mostrando como se faz uma solução no laboratório. Vamos agora falar um pouquinho dos cálculos para se preparar soluções. Então aqui eu tenho um exemplo de um exercício, tá? Que ele me pede. Prepare uma solução de HCl. Qual volume ele pede? 250 ml. Então isso aqui é o meu volume. Tá? A gente não pode confundir as unidades. Se é ml ou se é litro, vai ser volume. 2 mol por litro é a minha molaridade, que eu uso a letra M maiúscula para fazer essa, né, identificação. Aqui eu tenho também um dado de densidade e um teor, que eu já vou falar sobre ele. Então, primeira coisa, vamos converter esse volume aqui, que está em ml, para litros. Para converter de ml para litros, eu vou dividir por 1000. Então, vai ficar 0,25 litros. Ok? Então, vamos lá para os nossos cálculos. Qual é a fórmula que eu vou utilizar para preparar uma solução? A fórmula é essa daqui, ó. Molaridade é igual massa em gramas sobre massa molar vezes volume. Então vamos aqui recapitular cada uma dessas letras para não confundir depois na hora de fazer os cálculos, tá? Então deixa eu aqui mudar de cor para a gente ver com calma. Então essa aqui é a minha massa em gramas. O M maiúsculo é a minha molaridade, tá? Não pode confundir, não pode inverter a ordem. MM é massa molar, que quer dizer a soma das massas da tabela periódica. E o V é volume, tá? Então a gente vai usar essa equação para fazer os cálculos. Então vamos lá. Então, deixa eu repetir a equação. Molaridade é igual massa sobre massa molar
vezes volume. Então, nessa minha questão, eu quero uma solução que tenha 2 mol por litro de molaridade. Então, o meu M aqui ele equivale a 2. A massa de HCl que eu vou utilizar, eu não sei. Então, M é a minha variável desconhecida. A massa molar é a soma das massas na tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela e olho qual é a massa do hidrogênio, que ela equivale a 1, e a do cloro, 35,5. Então, somando as duas, eu vou ter que a massa molar equivale a 36,5, vezes o volume que eu quero, né, nessa solução, que é de 0,25 ml. Então, aqui eu vou fazer, né, a manipulação, vou fazer aquele cruzado daquela fórmula, né? Vocês lembram da matemática. Então, aqui eu vou encontrar aqui uma massa de 18,225 gramas. Então, essa daqui é a minha massa de HCl que eu preciso para fazer a solução. Só que a HCl não é um sólido, é um líquido. Então, não tem como eu medir a massa de um líquido, né, para fazer ali essa solução. Então, tem que ter um volume desse líquido para pipetar e fazer a minha solução. Como que eu vou transformar uma massa em um volume? Eu vou usar a densidade, que está aqui em cima na questão. Foi dado para a gente isso daqui. Então, eu tenho aqui que densidade é igual massa sobre volume. Lembra disso lá no ensino médio, né? Se eu fizer aqui, né, a inversão das variáveis, eu vou ter que massa, aliás, que volume, né? Quero encontrar o volume. Volume é igual massa sobre densidade. Então, meu volume vai ser a massa que eu quero encontrar, aliás, que eu já tenho ali, né, que é 18,225 sobre a densidade. Está aqui na questão, foi dado lá em cima, que é 1,19. 1,19. Quando eu faço aqui a divisão, eu encontro um volume de 15,3 ml de HCl. Então, eu quero que é esse volume de HCl. Eu vou lá no frasco, vou medir esse volume de HCl e vou ter ali, né, o necessário para fazer a minha solução. Só que tem aqui um outro dado. Ó, teor de 37%. Isso quer dizer o quê? Que lá naquele frasco, deixa eu já colocar isso aqui na forma de equação. Então, se eu tenho lá no meu frasco 100 ml no frasco, na verdade eu vou ter ali só 37 ml de HCl. Ele não é um reagente puro, então ele só tem ali, a cada 100 ml, só 37 ml são de HCl. Então tem que fazer uma conversão para saber qual é o volume que eu vou pegar do frasco para fazer a minha solução. Se eu quero, tem aqui, ó, eu quero 15,3 ml, então eu quero 15,3 ml de HCl. Isso aqui equivale a quanto do volume total do frasco? Não sei. Então vai valer X. Eu faço aqui a minha regra de 3 e eu vou achar um valor de X igual a 41,3 ml. Então, é esse volume aqui do frasco que vai ter esse volume aqui de HCl que corresponde a essa massa aqui de HCl. E, portanto, eu vou ter depois, no final, uma solução com 2 mol por litro. Ok? Então, é esse aqui o cálculo. Deixa eu dar uma minimizada para vocês terem uma visão. É esse o cálculo que eu faço. Primeiro, eu começo com a fórmula. Deixa eu mudar aqui a cor para não confundir. Então, primeiro eu começo com a fórmula da molaridade. Aí vou encontrar, então, a massa. Vou ter a massa aqui. Como eu tenho uma massa e eu preciso de um volume, eu vou usar agora a densidade. Encontrei aqui o volume que eu preciso. Como o reagente, o HCl, não é totalmente puro, ele tem um teor de 37%, então eu venho aqui agora para fazer essa relação aqui e encontrar o meu volume final lá do frasco. Se eu fosse no frasco e medisse só 15,3 ml, só esse volume aqui, eu não ia conseguir essa massa de HCl, porque um pouco ali era impureza, era água, era outra coisa, menos HCl. Ok? Então, com esse dado aqui, eu posso então fazer a minha
solução. Vamos aqui olhar agora um outro exercício, um outro tipo de questão, que é essa aqui, a segunda. Dilua a solução 1 para 50 ml de HCl 1 mol por litro. Então, a minha solução 1, ela era HCl, deixa eu subir aqui, HCl 2 mol por litro. Então, ela era 2 mol por litro. E eu quero agora diluir para 1 mol por litro. Vou fazer agora somente 50 ml. Aqui é mais fácil, tá? Vocês devem lembrar de uma fórmula lá no ensino médio que era assim, ó, C1V1 igual a C2V2. Pode usar aqui essa fórmula, tá? Mas o mais adequado é usar na forma M1, que é molaridade 1 vezes V1 é igual a M2 vezes V2. Então aqui eu tenho a solução 1, que é essa daqui, e aqui eu vou ter a solução 2, a solução nova, que está mais diluída. Tá? Então, quanto vale a molaridade da solução 1? Vale 2 mol por litro. Qual o volume que eu vou usar dessa daí? Eu não sei. Então, V1. A solução 2, eu quero que ela seja 1 mol por litro e o volume vai ser 50 ml. Então, aqui, 2V1 vai ficar 2V1 é igual a 50. Portanto, V1 é igual a 50 sobre 2, que é igual a 25 ml. De quem? Da solução 1. Então, eu pego essa solução 1 que eu fiz aqui em cima, eu vou pegar dela 25 ml, vou passar para um balão de 50 ml, completo com água, e aí a minha solução ficou diluída. Ok? Então, diluir é isso. É pegar uma solução mais concentrada e aumentar a quantidade de solvente para que eu tenha uma solução diluída. Vamos aqui para mais um exemplo. Prepare 50 ml de solução de NaOH 1,5 mol, 1,5 mol por litro. Então, de novo, começo com aquela minha fórmula, né, que é quase geral. Molaridade é igual massa sobre massa molar vezes volume. Para minha solução aqui, eu vou ter uma molaridade de 1,5 mol por litro. A massa de reagente, eu não sei quanto vale. Molaridade, eu vou somar a massa do NaOH, aliás, do Na, a massa do O e a massa do H. Na é 23, O é 16 e H é 1. Então, eu vou ter aqui 40, certo? 6, 7, 9, 10, 10, 40. Então, 40 vezes volume. 50 ml. Eu vou passar para litro. 50 ml em litro corresponde a 0,05 litros. Então, 0,05 litros. Aqui eu multiplico cruzado. Vai dar uma massa de 3 gramas. Tem que converter para volume? Não. Por quê? Porque NaOH já é um composto sólido. Então, eu vou lá, pego lá o meu frasco de NaOH, vou na balança, vou medir 3 gramas e dali eu faço a minha solução. Tá? Então, eu tenho que saber se o meu reagente ele é sólido ou se ele é líquido para fazer ali as conversões.